estamos nos aproximando da festa de Pentecostes, onde celebramos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos no cenáculo, abrasando com um fogo impetuoso a Igreja do Deus vivo que Jesus Cristo fundou em Pedro. A doutrina da Igreja Católica nos ensina que o Espírito Santo sempre esteve presente na história da humanidade, desde a origem do ser e da vida de todas as criaturas. Assim, já no segundo versículo da Bíblia, em Gênesis, encontramos a expressão: o Espírito pairava sobre as águas. A liturgia bizantina proclama no ofício das horas que é próprio do Espírito Santo reinar, santificar e animar a criação, porque ele é Deus consubstancial ao Pai e ao Filho. Pertence-lhe o poder sobre a vida, porque sendo Deus, guarda a criação no Pai pelo Filho. Assim, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 702, nos ensina: o Espírito de Deus prepara o tempo do Messias, e um e outro, ainda não plenamente revelados, já são prometidos, com o fim de serem esperados e acolhidos quando da sua manifestação. Por isso, em todo o Antigo Testamento, lemos sobre a ação do Espírito de Deus que desceu sobre Abraão, Isaque e Jacó, operou através de José no Egito, falando ao coração do faraó, realizava estupendos milagres por meio de Moisés, agiu nos juízes, inspirou os reis e falou por meio dos profetas. O Espírito Santo atua junto ao Verbo de Deus, Jesus Cristo, e em vista disso, o profeta Isaías nos diz: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito de Yahvé, Espírito de sabedoria e de inteligência, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor de Yahvé. E assim, por ação do Espírito Santo no seio da Virgem Maria, o Verbo se fez carne. Ao anunciar o reino de Deus, Jesus nos promete o Espírito Santo e antes de sua paixão, diz aos apóstolos: e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. E assim, essa promessa se cumpriu. E vejamos como São Lucas narra o grandioso acontecimento do Pentecostes nos Atos dos Apóstolos. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. O Espírito Santo desce ao cenáculo em forma de línguas de fogo, assumindo o ofício amoroso de dirigir as línguas dos apóstolos e dos seus sucessores na pregação do Evangelho. A partir de então, o fogo abrasador iluminará a Igreja Católica e seus fiéis, purificará os corações e conduzirá as vontades de todos para trabalharem em prol da salvação das almas e na própria santificação. O doce hóspede das almas é a realização das promessas de Deus em favor daqueles que o amam. O Espírito Santo desce à terra e manifesta-se em nossas vidas para permanecer sempre conosco até o fim dos séculos, para governar sua igreja, mantê-la na verdade contra todos os assaltos da impiedade e da heresia e conservá-la sempre una, santa, católica e apostólica. Santo Afonso de Ligório fala que ao Divino Paráclito é atribuído especialmente o dom do amor, uma vez que acende o fogo do amor divino em nossos corações.
Dizia São Gregório que os altares de Deus são nossos corações, onde Ele quer que o fogo de seu santo amor arda sem cessar. Assim, o Espírito Santo opera maravilhas no céu e na terra, realizando um magnífico espetáculo de comunicação e trocas de amor entre as pessoas divinas. Na Santíssima Trindade, tudo é amor, dispensado aos homens. Segundo um pensamento de Santo Afonso de Ligório, o Eterno Pai, não satisfeito de nos ter dado Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar por sua morte, quis dar-nos ainda o Espírito Santo, para que habitasse em nossas almas e as conservasse continuamente abrasadas de amor. Este amor foi o fogo que inflamou os santos a fazerem grandes coisas para Deus, a amar os inimigos, a desejar os desprezos, a despojar-se de todos os bens terrenos e a abraçar com alegria os tormentos e a morte. Pois, quando o Espírito de Deus possui um coração, eleva-o acima de todas as coisas da terra, levando-as a perderem o brilho, os prazeres, as honras e os atrativos. Que este mesmo fogo abrase nossas almas, tirando-nos do estado de tibieza, frieza e pecado, fazendo nossas almas fecunda de santos desejos, inspirando-nos atos de amor e piedade, levando-nos a agradecer a Deus e renunciar nossa vontade própria. O Espírito Santo, com sua divina luz, ilumina a nossa inteligência e dissipa as trevas do pecado, fazendo-nos conhecer a vaidade dos bens terrenos, o valor dos eternos, a importância da salvação, o valor da graça e o amor imenso que Deus merece pela sua bondade e misericórdia. O conhecimento puramente natural destas verdades não nos fala ao coração. Mas uma vez inundado pelo Espírito Divino, pela sua luz e unção, nos enleva e infunde em nossos corações os sentimentos mais puros e nobres em relação ao Senhor, bem como os louvores que sobem incessantemente ao céu. Ele enche o céu e a terra de suas santas inspirações e nenhuma alma escapa à sua ação, senão quando a alma o quer. Santo Antônio tem um pensamento que diz: o Espírito Santo queima os pecados, limpa os corações, sacode o torpor e ilumina a ignorância. Sem o Espírito de Deus, somos cegos. Ele é a bem-aventurada luz que mostra as nossas misérias, malícias e ignorância e aponta todas as razões para nos desprezarmos, para nos conservarmos humildes, desconfiarmos de nós mesmos, fugirmos das ocasiões do mal e implorar incessantemente: a nós descei divina luz. Segundo São Basílio Magno, o Espírito Santo a todos dá luz para alcançarem o conhecimento de Deus, inspira os profetas, ensina a sabedoria aos legisladores, dá o caráter sagrado aos sacerdotes, o poder aos reis, a perfeição aos justos, aos sábios a autoridade, realiza os dons de curas, dá vida aos mortos, solta os grilhões dos presos, adota os estranhos por filhos. Por isso, devemos fazer todas as coisas em união com o Espírito Santo, conduzidos pelos seus impulsos, ao mesmo tempo em que ele se ocupa em santificar nossas almas e aperfeiçoar os nossos atos. Tenhamos atenção para seguirmos sua conduta e ouvirmos sua voz. Consagremo-nos ao Espírito Santo, que ele seja nossa luz em meio às trevas e com ele vivamos a vida de Deus para sempre.